Olá, Câncer! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô especial para o ano de 2023. Câncer, antes de iniciarmos a leitura, eu vou passar 3 avisos muito importantes. Primeiro, esta leitura eu vou dividir ela em 2 partes. O primeiro semestre e o segundo semestre. Então, quando eu falar a primeira parte do ano, o início do ano, estou me referindo ao primeiro semestre. Quando eu falar a continuação, a continuidade, o resultado ou a segunda parte do ano, estarei falando sobre o segundo semestre. O segundo aviso muito importante aqui, assista até o final. Como você pode ter percebido, esse é um vídeo longo, tem bastante informações aqui. Eu vou tirando as cartas e é no decorrer da leitura, é no decorrer que as cartas vão saindo, que a gente vai entendendo as informações, quer dizer, a gente vai ter as informações, mas o contexto, o macro, o início, o meio e o final da leitura, o conselho final, ele aparece lá no fim do vídeo. Então, mas a gente tem todo um desenvolvimento para chegar até lá. Então, assista o vídeo, porque você vai ter muitos insights, você vai ter muitas informações referente ao ano de 2023. E claro, o terceiro aviso, estamos falando sobre o futuro. Esse vídeo é uma previsão de futuro, então muito do que falar aqui no vídeo você só vai perceber durante o ano de 2023. Então guarde esse vídeo, salve o link, guarde em algum lugar para que durante o ano você retorne aqui e vá acompanhando essas informações, tá bom? Então, Câncer, sem mais enrolações, vamos para a nossa leitura. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui a primeira carta da leitura. Essa carta é muito importante porque ela vai dar o direcionamento, o tom da leitura, a energia central, o desenvolvimento do ano. Então essa primeira carta aqui ela é muito importante para a sua leitura. Vamos ver aqui, Câncer. Primeira carta, nós temos a energia. Nós temos a energia da carta do louco. Com certeza o ano de 2023, um ano de mudanças, de transição, um ano onde você vai buscar muito questão de autoconhecimento, você vai estar numa evolução de vida, numa mudança de ciclo, numa troca muito profunda. E isso vai ressoar em diversas áreas da sua vida. Inclusive a leitura aqui vai passar por diversas áreas da vida, mas com a energia do louco. Essa carta traz a energia da busca, do propósito, do autoconhecimento, da movimentação, ou seja, o ano de 2020, 21, 22 pode ter sido um ano de conclusão de algumas questões importantes e 2023, então você está não é se lançando, mas começando novos ciclos, você está começando novas energias chegando na sua vida. Isso é uma energia muito bom, é uma energia de transição e ao mesmo tempo ela traz movimentação para a sua vida. Então se tinha algo parado em 2021, algo trancado em 2022, se a evolução foi muito lenta, muito devagar, o ano de 2023 as coisas podem acontecer de uma forma muito acelerada. A parte positiva disso é que se você tiver organização, então claro, você vai ter um desenvolvimento melhor. Se você não tiver um foco, um objetivo, aí claro que toda essa movimentação vai ser como andar em círculos. O progresso, o desenvolvimento, ele pode acontecer de uma forma mais lenta, tá bom? Então aqui nós temos uma carta muito importante, é uma carta muito bonita que fala sobre novos ciclos que chegam na sua vida. E claro, durante aqui a leitura, eu vou trazer várias áreas da vida para a gente ver como que essa energia vai estar ressoando e como que você pode ter o melhor aproveitamento de toda essa leitura durante o ano de 2023. Vou iniciar aqui por trabalho. Então, trabalho, vou fazer 3 tipos de leitura, vou explicar aqui no início, tá, Câncer? Primeiro eu vou fazer uma leitura para quem está contratado já, regime CLT, ou seja, pessoas que já trabalham com carteira assinada. Depois eu vou falar sobre empreendedores e pessoas que estão buscando recolocação profissional. Se você entrar esse ano de 2023 empregado, trabalhando, então essa leitura aqui ela é para você. Mas digamos que em fevereiro, março, abril, no primeiro semestre, você perdeu o emprego, por exemplo. Então automaticamente você pula, né, para a leitura de recolocação profissional, que é justamente a energia das pessoas que estão buscando recolocação. Da mesma forma, se você está buscando recolocação profissional, você inicia a leitura pela recolocação, mas caso você seja empregado logo no primeiro semestre, a sua energia passa automaticamente para a leitura de quem está trabalhando ou de quem está empreendendo, compreendeu? Então vou fazer as 3 possibilidades e você vai navegando entre as 3 conforme o seu status no decorrer do ano de 2023. Então vamos iniciar por trabalho CLT.
Vamos ver aqui pessoas que já estão empregadas, já estão trabalhando. Câncer, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Vamos ver aqui a sua leitura. Então, as cartas. Nós temos aqui a energia do Rei de Copas. Como segunda carta, nós temos a energia do 3 de ouros. Bom, já adianto para você que é um ano muito bom, muito positivo para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho. O início do ano, ele vai trazer uma característica para você de conquistas e ao mesmo tempo de um certo conforto. Tá? Você vai se sentir um pouco mais confortável pelas conquistas que você vai ter logo no primeiro semestre. Algumas pessoas vão se aproximar de você pedindo ajuda ou querendo se espelhar, querendo metamodelar você, querendo saber, puxa vida, Câncer, mas como é que você chegou nesse resultado? Como é que você conseguiu isso? Então as pessoas estarão mais próximas de você, ao mesmo tempo você vai despertar um princípio de liderança, tá? Essa liderança no primeiro semestre, ela não tem aquela característica de motivação, sabe? Porque tem muito líder que motiva, vamos lá, isso, aquilo, e movimenta, e fala, e faz discurso, e leva todo mundo, e faz o bolo, e pum, direciona todas as pessoas. Você tem uma liderança emocional, tá, Câncer? Você, Rei de Copas, vai se aproximar das pessoas, vai ouvir o que elas têm para dizer, vai falar a coisa certa na hora certa. Então tem essa característica de amizade, tem essa característica da aproximação emocional, de realmente entender o momento das pessoas e dessa forma haver uma troca, inclusive de confiança no ambiente de trabalho, e você vai perceber essa conexão com as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Isso vai trazer até um certo conforto para você e tá tudo bem, tá bom? É importante que você saiba explorar isso porque você está num momento de busca, tá? A energia do louco ela já vai trazendo a movimentação, a evolução disso. Então o primeiro semestre ele é muito mais calmo, muito mais tranquilo, mas ao mesmo tempo ele é um despertar, porque existe a evolução durante o ano de 2023. Então, o primeiro semestre ele é um despertar sobre você, o seu potencial, aquilo que você gostaria, até mesmo um reencontro no sentido de propósito profissional, propósito de vida. Muitas pessoas têm um emprego, 2 empregos, ou mudaram recentemente de emprego, ou passaram por diversas áreas e estão buscando não é a recolocação, mas buscando o propósito, a motivação profissional. Então, o primeiro semestre ele é muito positivo nesse sentido de você se conectar com as pessoas no ambiente de trabalho, melhorando o ambiente de trabalho e de alguma forma se destacando. E esse destaque ele vem de forma muito positiva, tá? É importante que você construa as metas. Olha que importante isso. As metas do segundo semestre, você deve projetar elas ou iniciar no primeiro semestre. Então, o primeiro semestre, você aproveita toda essa parte positiva, mas também você já foca no seu desenvolvimento profissional. Por quê? Porque na segunda parte do ano, no segundo semestre, nós temos o 3 de ouros. Então é a evolução do seu processo profissional. Então tudo aquilo que você conquista no primeiro semestre, você dá uma evolução natural no segundo semestre. Inclusive algumas questões que podem ser um pouco mais burocráticas no primeiro semestre serão resolvidas no segundo. Então aqui, o que cabe nessa situação? Pode ser que você faça um curso, faça uma viagem, faça um intercâmbio, troque de setor, fale com outras pessoas, faça network, aumente o seu network, tenha mais conhecimento de outras áreas. Tudo isso é bagagem que vai chegando até você no primeiro semestre. Tudo isso você vai se abastecendo de conhecimento. E é por isso que as pessoas vão passar a admirar você e você vai ter um destaque no local que você trabalha, tá? Não importa o local que você trabalha, tá bom, Câncer? Você pode, inclusive, trabalhar sozinho, só você no seu setor, mas você gera relatórios, você tem o seu comprometimento, a sua liderança, você tem a sua autoestima, então as pessoas, né, por mais que você envie relatórios, de alguma forma elas vão perceber o seu destaque profissional. E isso é importante porque esse 3 de ouros, na segunda parte do ano, ele significa a evolução, então você não está parado. Lembre-se que você está em busca, tá? Você está em evolução, está num processo de evolução, saindo de um estágio e indo para o outro. Então, o segundo semestre, você pode dar continuidade a estudos, você pode dar continuidade ao seu trabalho, ao seu setor, você pode ter, inclusive, aberturas para promoção. Por isso que é importante ter um foco, ter um objetivo, ter uma solidez naquilo que você está buscando e não um quebra-galho, sabe? O quebra-galho a gente vive o dia conforme dá. E quando você está realmente focado
no seu desenvolvimento, então você começa a se abastecer desse tipo de experiência para poder focar em si mesmo. E isso vai ser muito mais relevante no segundo semestre. No segundo semestre você pode esperar promoção, reconhecimento, entrada de dinheiro, resolução de processos burocráticos. Então, se o primeiro ano o primeiro semestre foi muito burocrático, estou fazendo um curso, demora um monte até chegar o diploma, estou fazendo enfim, estou fazendo uma faculdade que seria estudos, mas que tem a ver diretamente com o trabalho, só que está um processo lento, burocrático. Então isso vai mudar no segundo semestre, vai ser mais rápido. Inclusive novos inícios, pode ter troca de setor, pode ter novas responsabilidades chegando para você, novos desafios, mas sempre trazendo a característica dos caminhos abertos, do sucesso, do dinheiro, e realmente essa transição que acontece, ela é tanto interna, principalmente no primeiro semestre, você tendo mais confiança, mais orgulho de você no seu trabalho, e no segundo semestre realmente você utilizando tudo que você aprendeu no primeiro semestre no segundo semestre. Compreendeu? Então é bastante informação, né, Câncer? Isso que a gente nem começou direito aqui a leitura. Tem muitas informações, tem muitos tópicos aqui pra gente falar ainda, mas já deu pra ver que esse momento de transição, né? A carta do louco sempre fala de transição, essa busca por algo, você está muito bem posicionado, você tem uma energia muito boa, uma energia maravilhosa de crescimento, reconhecimento, promoção, entrada de dinheiro, e claro, você tem que gerar isso. O louco também traz essa característica. Você que tem que gerar essas mudanças, essa busca na sua vida. Ficar um pouco mais tímido, um pouco mais recluso, ficar um pouco mais na sua, deixando as outras pessoas decidirem, principalmente no primeiro semestre. As outras pessoas direcionarem você, é claro que você pega toda essa boa energia e você dá uma anulada nela. E claro que a gente não quer que você anule uma boa energia, a gente quer que você potencialize uma boa energia. Então é por isso que você tem que pegar toda essa boa energia e realmente investir em você. Câncer, vamos ver aqui para empreendedores, então respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Como eu falei no início do vídeo, você iniciou o ano trabalhando, né, regime CLT, mas lá na metade do ano, no primeiro semestre, você decidiu, não, eu quero abrir um negócio próprio. Então você começou com aquela energia do trabalho CLT e aí você está mudando, está migrando para essa energia de empreendedorismo. Da mesma forma, pessoas que estão iniciando o ano de 2023 já empreendendo, ou começando a empreender no primeiro semestre, essa leitura aqui. Você entendeu, né, Câncer? Você entendeu. Você vai mudando os status, tá? Mas aqui já traz as informações, que são importantes. Então vamos ver aqui para os empreendedores. Empreendedores são aquelas pessoas que trabalham por conta, trabalham para si mesmas, são dona do próprio negócio, são as pessoas que são MEI, são as pessoas que têm poucos funcionários, são as pessoas que têm grandes empresas. Caiu aqui a primeira carta. E aqui nós temos o 2 de ouros. Vamos ver aqui. Como segunda carta, nós temos a energia do As de copas. Então, para os empreendedores, no primeiro semestre, primeira parte do ano, você pode encontrar algumas questões burocráticas a serem resolvidas. É importante que você busque resolver estas questões, tá? Aqui tem muito a ver com burocracia, papelada, documentação, mesmo que seja pela internet. Velasque, mas eu tenho um e-commerce, eu vendo só pela internet. Puxa vida, tem toda uma burocracia pela internet também, né? Tem toda a lei de proteção de dados, se você tem um site, a pessoa tem que avisar que tem um cookie, você tem que pegar a autorização da pessoa para acessar o seu site. Tudo isso é burocrático, tá? Se você é empreendedor, empreendedora, não tem um site, não trabalha com as redes sociais, então isso aqui pode ser um grande gargalo para você, apertando o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Tem que desenvolver a imagem, a imagem que eu digo é a imagem empresarial, né? A imagem do negócio. Tem que desenvolver as redes sociais, tem que desenvolver os fluxos de pagamento. Tudo isso é burocrático. Tudo isso é burocracia. Tá? Até rede social. Como postar, quando postar, quais as cores utilizar, como que é a comunicação visual da sua empresa. No Google, se alguém vai te buscar no Google, a pessoa consegue te encontrar de forma fácil, de forma difícil. Chegar até você tem que ser algo muito fácil. Então, resolver essas questões é importante para o seu negócio, tá? E a carta do louco já fala sobre mudanças positivas, mas você tem que resolver essas questões aqui. Por quê? Porque isso no primeiro semestre. Porque no segundo semestre você chega num As de copas. Então, assim, ó, no primeiro semestre, os empreendedores eles podem estar encontrando uma questão burocrática, uma questão de mercado, ou seja, você tendo que
buscar um diferencial no mercado, você tendo que lidar com concorrentes muito acirrados, você tendo que lidar com questões burocráticas, o faturamento, enfim, o dinheiro que entra, o fluxo de caixa é muito semelhante ao fluxo que está saindo, aos custos de empresa que você tem. Então é algo muito justo e é uma questão burocrática. E tem que resolver, tá? Então está muito no campo da burocracia o primeiro semestre para as pessoas do signo de Câncer. E resolvendo isso, e tem a energia de resolução, claro, aí você vai para o As de Copas. O As de Copas, ele não é o encontro da paz, não chega a ser isso, mas ele é a tranquilidade. Puxa, eu resolvi um problema, agora eu estou mais tranquilo porque aquele problema foi resolvido, enfim, aquela questão burocrática, e além de resolver, eu aprendi a fazer. Ah, essa é a evolução do louco. Compreende? Essa é a mudança, é pegar aquilo que estava trancando o processo e transformar isso numa facilidade para você. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar o meu exemplo. Eu trabalho com atendimentos de tarô. Então tem muitas pessoas para atender no Brasil, é muito fácil. Eu recebo tanto por cartão de crédito quanto por Pix. E para receber por cartão de crédito, eu tive que fazer um processo para ter um link para a pessoa poder me pagar. Mas eu atendo pessoas fora do Brasil também. Então, na primeira vez que isso aconteceu, eu pensei, nossa, e agora como que eu vou resolver isso? Então, eu tive que fazer um PayPal, eu tive que fazer outro processo, eu tive que me adequar a demandas internacionais e hoje está tudo tranquilo. Hoje, se a pessoa quer me pagar por depósito, por boleto, por débito, por cartão de crédito, se a pessoa quer me pagar externo em outra moeda, eu recebo de todas as formas. Então existiu um período onde houve uma questão burocrática que eu precisei resolver e hoje eu encontrei a facilidade. Hoje eu só colho os bons frutos disso. E claro, por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei pelo 2 de ouros e cheguei no As de Copas. Compreende? Então é isso, tá, Câncer? Você é empreendedor, empreendedora, você pode ter uma dificuldade de logística, de preços, você pode encontrar uma dificuldade de um fornecedor, aí, nossa, dificuldade do fornecedor, aí de repente você vai buscar um outro fornecedor, tem um muito mais próximo de você, que tem um valor muito mais acessível e que você vai ter uma demanda muito maior porque agora você tem produtos, serviços à sua disposição. Então, compreendeu? Busque sempre a solução. Todas as cartas que estão no 2 de ouros, se buscar a evolução, vai chegar no 3 de ouros. E o 3 de ouros é o processo evolutivo. Só que aqui nesse caso vai chegar no As de Copas, que é o processo, o processo evolutivo, e você é muito mais calmo, muito mais tranquilo, muito mais conectado com a essência do seu negócio. Então, realmente, não se abale, não fique triste, porque deu um probleminha ali no primeiro semestre. Busque a solução, porque esse probleminha, ele é como se fosse uma possibilidade de você ter um resultado, uma facilidade muito maior, tá? Carta do louco. Busque sempre alternativas, traga movimento. Não dá para estagnar. Tem que buscar sempre a evolução, tá bom? Falarei mais disso ao longo aqui da leitura, conforme as cartas vão chegando. Vamos ver aqui sobre trabalho e recolocação profissional. Então, as pessoas que iniciam o ano de 2023 buscando recolocação profissional, essa leitura é para você. Claro, se na primeira parte do ano você for empregado, então você vai lá para a leitura de trabalho CLT. Se você começar um negócio próprio, então você vai para a leitura dos empreendedores, tá bom? Vamos ver aqui. Então, para quem está buscando recolocação profissional, Câncer, nós temos aqui... Primeira carta, nós temos um 3 de copas e segunda carta, nós temos aqui um 9 de espadas. Câncer, dê foco no primeiro semestre, tá? O primeiro semestre tem uma grande oportunidade chegando para você, tem uma empresa que busca... Na verdade, tem duas possibilidades, ou é uma empresa que encontra você que encontra uma empresa, ou seja, tem um processo... um processo seletivo acontecendo no primeiro semestre, até mesmo uma qualificação. Então, Câncer, se você está buscando recolocação profissional, pode ser que você venha fazer um curso, um aprimoramento, ou até mesmo que você mude de área. Mudando de área, abre muito a possibilidade para você começar a empreender no seu próprio negócio. Então, talvez você queira, enfim, abrir algo novo, aí você faz um curso nessa área e realmente dá inícios, tá? Se você optar pelo empreendedorismo,
Aí, claro, você cai na leitura dos empreendedores, vai encontrar aquela dificuldade inicial que todos os empreendedores encontram, mas no segundo semestre vai ser muito positivo para você. Se você entrar numa empresa, for contratado logo no primeiro semestre, isso vai ser muito bom, muito produtivo, você vai se sentir muito tranquilo com as pessoas. Então essa empresa, essa possibilidade, ela também traz um ambiente de trabalho muito bom e muito positivo. O diferencial no seu processo de contratação, na sua entrevista de emprego, é justamente você destacar duas coisas. Bom, primeiro, como você se comunica com as pessoas, como você se relaciona com as pessoas. Então a empresa está buscando, além da competência para o cargo, para a função, eles também estão buscando uma pessoa que sabe se relacionar com as outras pessoas. E isso é muito importante, tá? Isso é muito, muito, muito importante. O relacionamento ele tem que ser muito bom, muito positivo. Não que você vai ser lá alegre, né, amigo de todo mundo, mas você tem que saber gerenciar conflitos pessoais dentro do ambiente de trabalho. Isso vai ser um ponto positivo. Outro ponto positivo é você, no primeiro semestre, é você destacar o seu futuro, aquilo que você está buscando. Então você tem que ter um foco, um objetivo. Por exemplo, estou entrando na empresa de vocês porque eu já estudo, já estou me aprimorando para esta área. Ou estou entrando na empresa de vocês porque é uma área totalmente nova para mim, mas eu pretendo fazer a minha carreira totalmente nesta empresa aqui e nessa área. Então, compreendeu? Tem que trazer algo sobre o futuro, como se você estivesse se preparando para dar continuidade a uma carreira profissional. Então, isso é de suma importância, tá bom? Mesmo que já seja da sua própria área, você tem que destacar isso e o relacionamento com as outras pessoas. No segundo semestre, tá? Nós temos um 9 de espadas. Então, no segundo semestre, as pessoas que estiverem buscando recolocação profissional possivelmente podem estar passando por algum conflito interno e isso poderá dificultar principalmente um processo seletivo ou uma abertura de empresa ou alguma situação que você tenha que se expor. Como lidar com isso, tá, Câncer? Então, a leitura aqui ela traz as energias e as orientações, tá bom? Como lidar com isso? Como você está no momento de busca, possivelmente no segundo semestre, você pode estar aberto a todas as possibilidades, mas sem um foco muito bem definido. O que isso acontece? Digamos assim, você quer trabalhar numa farmácia, só que você não está muito bem definido sobre isso. E aparece uma oportunidade para você trabalhar numa lancheria. Puxa vida, uma área totalmente diferente. Só que você vai trabalhar na lancheria querendo trabalhar na farmácia, então isso já conflita internamente. Puxa vida, consegui o trabalho, mas não é na área que eu gostaria. Então isso pode ter um grande conflito acontecendo do lado interno. Então antes de você largar um currículo numa lancheria, busque todas as alternativas na área que você quer, que é justamente a área da farmácia. Estou dando um exemplo, tá bom, Câncer? Então claro que é só um exemplo para a gente poder seguir aqui com a leitura e a mensagem ser passada. Esse 9 de espadas, a recolocação profissional no segundo semestre também pode estar trazendo uma questão interna, onde você está tentando se desenvolver, está encontrando alguma dificuldade, onde você está tentando... É como se você tivesse desperdiçado algumas oportunidades e agora isso começa a preocupar muito você. Então, de verdade, tá? De verdade. Mas é possível resolver, tá, Câncer? É possível resolver sempre focando no futuro, focando e... não é se dedicando, mas investindo em você. Se você investir em você, o segundo semestre você consegue ter mais calma, mais transparência, consegue se sair muito melhor na busca por alguma recolocação profissional. A orientação aqui para você desde agora se você está buscando recolocação profissional, é justamente você buscar isso no primeiro semestre com muito foco, tá? com muita intensidade, justamente para conseguir se posicionar, se recolocar no primeiro semestre. Se tiver acabando o primeiro semestre e você não conseguir se posicionar, pense numa possibilidade de começar a empreender, tá? Porque o segundo semestre ele vai ser um pouco mais difícil, vai ter um pouco mais de dificuldade, pode ter a ver com uma questão econômica, pode ser o país passando por alguma situação que daí reflete na sua área e isso fica mais difícil e isso fica mais aflito, né? A parte interna fica mais com ansiedade, porque, puxa vida, eu preciso. Então, poderá haver algumas dificuldades no segundo semestre, tá bom? Se você está buscando recolocação, dê foco no primeiro semestre. Câncer, vamos ver aqui espiritualidade. Espiritualidade é uma parte muito importante da leitura.
Essa leitura que eu estou fazendo, ela é uma leitura especial, é um método criado especialmente para essa leitura de final de ano, para essa leitura de início de ano. E essa leitura aqui, ela segue toda a lei da geometria divina, tá? Então existe aqui um início, um meio, enfim, existe um fluxo oracular da forma que eu estou disponibilizando aqui as cartas. Por isso que eu estou seguindo ali um roteiro realmente para as cartas estarem no seu local correto, que foi desenhado para acontecer. E este pilar aqui da espiritualidade, ele está justamente aqui porque ele traz uma sustentação para a leitura. Assim como a carta inicial, a espiritualidade e a última carta que eu vou tirar. É eles que dão início, meio e fim. E a partir de agora fica muito mais claro nós entendermos algumas questões importantes aqui da leitura. Por isso que eu falei para você assistir todo o vídeo, porque realmente vai fazer sentido ao longo da leitura, tá bom? Então vamos ver aqui. Câncer. Espiritualidade, respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Opa, desvirou aqui uma carta da minha mão, temos um 10 de espadas. E como segunda carta, nós temos aqui um valete de espadas. Bom, aqui já dá para começar a entender algumas questões. A carta do louco, como carta inicial, fala sobre uma busca de espiritualidade, uma busca, de repente, religiosa, uma aproximação de alguma religião, de alguma filosofia, de algum conceito. Ah, Velasquez, mas eu não sigo religião nenhuma. Tudo bem, não tem problema. Mas ainda assim é uma busca por um algo a mais, por uma transcendência. O ano de 2023 traz para você a característica do descobrimento, do desbravamento. Talvez você não é se aventure, mas talvez você se permita conhecer novas filosofias, novas formas de ver o mundo, novos preceitos esotéricos, questões espirituais, até mesmo religiosas, né? Então tá muito essa busca por uma resposta, por um algo a mais, e estamos falando de energia. No primeiro semestre nós temos um 10 de espadas, já falando que você poderá de alguma forma se afastar dessa busca, e isso tem a ver com o cotidiano, a rotina. Então, puxa vida, eu quero me aproximar, eu quero fazer meditação, eu quero fazer respiração, eu quero fazer o Ho Oponopono, eu quero fazer atenção plena, né, que é o Mindfulness, que é sobre respiração, concentração, viver o aqui, o agora, que é muito importante, super recomendo. Mas o dia a dia está muito corrido, tem muita coisa acontecendo, está tudo muito mudando, que é a própria energia do louco agindo. É uma energia de impulso, é uma energia de movimento, é uma energia que empurra você para novos ciclos. Talvez você acabe se afastando um pouco dessas questões espirituais e religiosas. É importante, porque assim, algumas pessoas vão dizer, não, Velasquez, mas aí todo dia tal, eu vou em tal lugar e faço tal coisa. Bom, tudo bem. Isso é uma rotina. Isso é um hábito. Agora, estar presente, aí isso é outra coisa, tá? Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que vão meditar e na hora de meditar, na hora de estar transcendendo, na hora de estar respirando, puxa, estão pensando no boleto para pagar, estão pensando no problema que deu no trabalho. Então, poxa, elas não estão meditando. Uma meditação guiada, onde é justamente alguém guiando ali o processo terapêutico, a pessoa está pensando lá no ex-marido, na ex-esposa, no problema que deu em casa, no colégio do filho. Então, puxa vida, a pessoa não está ali naquele momento. Então, isso é muito relativo, tá, Câncer? Algumas pessoas vão continuar seguindo a sua rotina religiosa, mas na hora de realmente estar se dedicando, se abrindo, se conectando com o todo, pode ter uma dispersão mental. Puxa vida. Carta do louco com 10 de espadas, tá? Então, bastante atenção com isso, porque o momento ele já pede a sua conexão com o todo. E isso é muito importante. Essa desconexão ela pode acontecer por assuntos adversos. Na segunda parte, no segundo semestre, nós temos aqui a energia do valete de espadas. Então, essa busca pela espiritualidade, você pode estar muito... Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso, tá? Você pode estar um pouco mais dependente das energias esotéricas, religiosas, espirituais, tá? Daí você adapta isso à sua crença religiosa, tá bom? Mas é assim, ó, vai dar tudo certo porque eu fiz o Ho Oponopono. Poxa, o Ho Oponopono é maravilhoso, é claro que se a gente fizer vai dar certo, mas também temos a característica da ação, tá, Câncer? Então no segundo semestre, esse aumento da fé, esse aumento do acreditar, essa expectativa de que a espiritualidade vai ajudar, vai estar muito em alta, e isso é
uma verdade. Mas você tem essa energia do louco, você tem a responsabilidade de fazer tudo acontecer também. Então é claro que a energia vai dar um suporte, vai dar uma orientação, vai dar um direcionamento para você, mas você não pode se enganar e terceirizar tudo para a espiritualidade. Ah, mas agora a espiritualidade faça parte dela. Com certeza eles estão fazendo, tá? Mas aí a pessoa de câncer também tem que fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui na espiritualidade nós temos dois naipes de espadas muito fortes, que é o 10 de espadas e o valete de espadas, já falando de uma dissincronia, uma anacromia, acho que seria a palavra certa, né? Anacrômio é quando, anacrômico, né? É quando não tá harmônico. Então é justamente, talvez você esteja muito conectado com a energia, esperando muito que o universo traga as respostas para você. Quando, na verdade, câncer é você que está indo atrás dessas respostas. É uma característica, uma responsabilidade pessoal. É você quem está fazendo as coisas acontecerem, tá? É um momento de evolução, é um momento de crescimento, é um momento de insights de vida, é um momento de busca. E lembra que eu falei no início? Algumas respostas, elas vão chegar, mas elas vão chegar porque você está buscando. Se você ficar esperando, aí as respostas talvez não cheguem. A palavra é parecida, né? Buscar e esperar, mas tem um significado totalmente diferente. Aqui você precisa da ação. E na questão energética, espiritual, a fé religiosa, né? Daí você com a sua crença acontece da mesma forma, tá? Então, conecte-se com seres de luz, mas faça aquilo que precisa ser feito, tá? Você tem grandes possibilidades aqui na leitura de trabalho, então a gente vai ver relacionamentos e outras áreas aqui logo na sequência, mas já dá para ver que é você quem traz essa movimentação, essa busca. E o suporte energético, espiritual, ele vai acontecer, mas ele não é responsável por fazer acontecer tudo o que você gostaria na sua vida, tá bom? Então essa é uma mensagem muito profunda, muito importante aqui também. Câncer, vamos ver mais cartas. Agora eu vou fazer uma leitura para relacionamentos, uma leitura para os solteiros. Solteiros são as pessoas livres, desimpedidas, são aquelas pessoas que estão buscando alguém para namorar, para ficar, para se relacionar, ou até mesmo as pessoas que se relacionam, mas que não é de forma oficial. Então, eu fico com uma pessoa, mas a princípio cada um no seu quadrado, cada um na sua. Também serve para as pessoas que vão ficar solteiras durante o ano de 2023. Na sequência eu vou falar para quem está namorando, noivo e casado. Então, se você está iniciando o ano de 2023 solteiro, buscando uma pessoa para amar, para ficar junto com você, então essa leitura aqui é para você. Se no primeiro semestre ou no segundo semestre você começar a namorar, ficar noivo, aí automaticamente você passa para a leitura que eu vou fazer aqui na sequência, de que é namorando, noivo e casado, tá bom? Então vamos ver aqui para os solteiros, pessoas que entram no ano de 2023 solteiras. Vamos ver aqui, já dá para ver que tem uma grande busca acontecendo, né, Câncer? A carta do louco, ela é uma busca, não só uma busca espiritual, mas ela é uma busca ou por um novo relacionamento, ou uma busca por uma nova fase, ou um momento de transição onde você deixa alguém no seu passado e começa a se abrir para o novo. Mas de todas as formas, ela vai dar uma leitura de transição, mudança, busca, autoconhecimento, né, no sentido de relacionamentos. Então vamos ver aqui, Câncer. Primeira carta, temos o 8 de ouros. Segunda carta, nós temos um 8 de copas. Olha que interessante, né? No primeiro semestre tem uma relação acontecendo, tá? Mas tudo vai depender de como tá essa busca interior do lado de dentro, tá, Câncer? Do lado externo, você vai conhecer uma pessoa, você vai ficar com uma pessoa, você vai ter aproximação com essa pessoa, mas ao mesmo tempo é um tudo e um nada acontecendo ao mesmo tempo. É como se você quisesse curtir bons momentos com essa pessoa também vai querer curtir bons momentos com você, mas parece que não tem uma projeção para o futuro. Parece que é tudo o hoje, o agora, o oba-oba, mas e o futuro? E aí, o que a gente faz? Então parece que lá no futuro não tem um bom planejamento. Ah, Velasque, mas tô assistindo esse vídeo em março, conheci um cara incrível, muito legal e, puxa vida, ele fala muitas coisas pra mim. Mas aí, minha amiga, você tem que cuidar se essa pessoa só tá falando ou se ela tá fazendo também,
tá? Porque a carta do louco com 8 de ouros fala de uma pessoa real que chega na sua vida, mas que o desenvolvimento ele ainda é muito sutil, ele é muito no início, ele não é como se vocês estivessem caminhando na mesma direção, mas não para o mesmo objetivo. Então, claro que juntos por um tempo vocês ficarão. Isso pode se tornar um relacionamento sério no futuro, ou isso pode abrir novos caminhos para cada um, tá bom? No segundo semestre. Então, assim, o segundo semestre ele é a consequência do primeiro semestre, e o primeiro semestre tem muito a ver sobre como você está. Agora ficou mais claro aqui a leitura. Pela espiritualidade e por estas cartas, Câncer, você está passando por uma busca do eu interior. Você está passando por uma busca sobre quem você é, na questão de relacionamentos, na questão de solteiros. Então, ou é uma transição, você está tentando esquecer alguém, está tentando deixar alguém no passado. Lembrando que essa aqui é uma leitura para o futuro. Então ela só vai fazer sentido para você lá em meados, no início de 2023, tá bom? Mas você está passando por um momento de busca. Busca por alguém, busca por algo, busca por felicidade, busca por prazer, busca por satisfação, busca por segurança, sabe? Então, mas é uma busca, é um algo. Só que o quanto vale isso? Será que você está preparado? Será que você está bem? Então isso aqui define muito do segundo semestre. Eu acho que é uma parte super importante aqui da leitura para os solteiros. Se no primeiro semestre você se encontrar com você, com a sua essência, trabalhar a sua espiritualidade, então você dará com certeza inícios a bons relacionamentos. Por que no plural? Porque talvez você conheça uma pessoa, não é a pessoa certa, talvez a segunda seja, a terceira seja, mas de qualquer forma você abre relações positivas com essas pessoas. Ou pode ser a primeira mesmo, não tem problema nenhum. Agora a questão aqui, esse 8 de copas é no segundo semestre. Se no primeiro semestre, na primeira parte do ano, você não se encontrou, definiu aquilo que você queria, por exemplo, tem muitas pessoas de Câncer que vão querer sair com alguém por status. Mas eu vou sair com aquele cara porque ele tem um carro. Eu vou sair com aquela pessoa porque aquela pessoa trabalha no lugar X. Mas eu não gosto daquela pessoa, mas é a pessoa. Então, né? Então isso aí já é um momento que pode gerar o 8 de copas no segundo semestre. O 8 de copas no segundo semestre, ele traz um desconforto emocional, então, mas como consequência do primeiro, tá? Então, como consequência do primeiro, porque não foi arrumado no primeiro semestre, no segundo semestre você pode ter alguma decepção amorosa, alguém pode se afastar, ou pode ter uma lamentação, mas eu poderia ter dito, eu poderia ter feito, mas aí já é o número 8, né? Já é o 8 de copas, então já passou as possibilidades de ajuste, agora são só resultados. Então isso aqui é muito importante. Para as pessoas que vão ingressar solteiras no segundo semestre, o 8 de copas já está falando aqui que você pode se apegar a alguém, pode se apegar a uma pessoa que você vai conhecer no segundo semestre, ou que você conheceu no primeiro semestre e está levando isso para o segundo, mas que você pode se apegar a essa pessoa e não ter a correspondência. Então você doa, você fala, você vai, você faz, você publica, você posta, você marca, você escreve, a outra pessoa não corresponde. De alguma forma, né? Por ser uma leitura geral, isso pode acontecer de diversas formas. Mas você pode perceber que você está fazendo o relacionamento acontecer e a outra pessoa parece que não está muito aí. Ou pode ser o contrário também, tá, Câncer? Talvez você conheça alguém que se conecta muito com você, uma pessoa que vai fazer tudo, que vai buscar no trabalho, vai levar na faculdade, vai publicar textão, vai publicar foto, uma pessoa que se conectou muito com você, mas como consequência do primeiro semestre, você não está conectada com essa pessoa, porque você não se conectou com a sua essência no primeiro semestre. Compreendeu? As informações, elas acabam vindo como um quebra-cabeça. A gente tem que ir entendendo aqui no decorrer da leitura. E aí, claro que no segundo semestre, talvez você não esteja conectado com essa pessoa, talvez essa pessoa tente chamar a sua atenção de alguma forma, tente se aproximar mais, tente se doar mais para você, mas quanto mais essa pessoa se doa, mais você se sente na responsabilidade de ter que responder, mas não é algo natural. Então, puxa vida, o segundo semestre ele vai trazer a energia do 8 de copas, que pode ser um bom relacionamento, mas em algum momento vai ter esse tipo de conflito, tá? Você vai ter que saber gerenciar isso e, claro, no final da leitura, na última carta, nós temos a mensagem final com o conselho, então aí eu vou passar por essas cartas de novo, trazendo direitinho qual o comportamento para conseguir
resolver estas situações da melhor forma. Câncer, vamos ver aqui para quem está namorando, noivo, para quem está casado. Lembrando que, né, você pode chegar nesse status aqui de namorando, noivo, casado, iniciando o ano solteiro, solteira. Não tem problema nenhum. Talvez lá no primeiro semestre, no segundo semestre, você se conecta com você mesmo e evolui a relação e comece a namorar. Então, muitas pessoas do signo de Câncer vão passar por esse processo justamente por causa da carta do louco, que é justamente a mudança de ciclos, a evolução, o desenvolvimento, o crescimento, tá? Então muitas pessoas vão fazer esse ciclo exatamente como eu estou falando aqui. Exatamente, tá bom? E aí, claro que automaticamente cai na leitura de relacionamentos aqui. Vamos ver, Câncer. Para quem está namorando, noivo, casado, nós temos aqui, como primeira carta, nós temos um As de espadas. Como segunda carta, nós temos aqui um 4 de espadas. Então, o primeiro semestre, ele vai ser muito intenso em todos os sentidos para o casal. Vai ser muito intenso no sentido emocional, vai ser muito intenso no sentido de apego, muito intenso no sentido de ciúmes, muito intenso no sentido de cobranças, então tudo vai ser potencializado, tudo vai ser muito grande, muito forte. O mesmo romantismo que vai estar em alta, o mesmo ciúmes vai estar em alta. Então a mesma segurança que eu tenho em estar com você quando eu estou junto, longe de você, né, o seu marido, o seu cônjuge, sua esposa, namorado, enfim, a pessoa que está com você, né, poderá se sentir mais inseguro. Então muitas dúvidas poderão surgir sobre o futuro da relação. Se vocês estiverem conectados, isso vai ser muito potencializado para o lado positivo. Se vocês tiverem algum tipo de conflito, isso vai ser potencializado para o lado negativo. Então é muito importante a condução da relação no primeiro semestre. Como nós temos a carta do louco, já está falando de movimentação, já está falando que as coisas vão acontecer. E se tem uma programação, se tem um controle sobre a relação, puxa vida, o que é o controle da relação? É você sentir aquela emoção de explosão, mas conseguir segurar. Filtrar o que está sendo dito, o que está sendo falado, filtrar as suas ideias, filtrar o que você compartilha, filtrar como que você se comporta, compreende? Então esse tipo de comportamento dentro da relação vai ser muito importante, porque a carta do louco, ela pode ser, ao mesmo tempo ela pode ser explosiva, e isso vai gerar um resultado ruim, ao mesmo tempo ela pode simplesmente não se importar, e isso também é um resultado ruim. Então, tem pessoas que estão num relacionamento onde não se importam, tipo, tá naquela fase da tudo bem, é o que você decidir, então tá bom. Poxa, se não tem uma definição, uma ideia, uma conversa, como tá bom, então como que vai ser o desenvolvimento dessa relação? Então é muito importante estar atento a esses detalhes, porque esses detalhes vão fazer a diferença. Por mais que seja um detalhe, por mais que seja pequeno, vai trazer um grande resultado ao longo do primeiro semestre, tá bom? Então foquem nos projetos de família, foquem nos projetos do casal, foquem nos bons momentos, nos bons sentimentos. Se tiver algum momento de atrito, algum momento de discussão, de divergência, algum momento que, puxa vida, a relação não tá boa, liga o botãozinho amarelo de atenção e pensa no que vai ser feito, tá? Porque os passos serão muito decisivos, serão muito importantes para o futuro da relação. Isso é muito sério. O As de Espadas, ele potencializa tudo o que acontecer no primeiro semestre. Da mesma forma, digamos que o casal passe por uma dificuldade e aí se une para driblar essa dificuldade. Vocês vão conseguir com muito êxito. Então, o As de Espadas, ele junto com o louco ainda, né? Então é uma combinação de muita potência, para sim e para não, para o tudo e para o nada. Vai depender de como que a gente gerencia isso. O segundo semestre você pode se sentir um pouco mais introspectivo, tá? E isso faz parte da evolução natural da vida. Então nós temos processos evolutivos muito clássicos, ali por 7, 8 anos, né? Tem a primeira evolução, acho que não é 7, 8, acho que é de 7, 8 anos até 12 anos, mais ou menos, onde a gente tem a primeira troca de percepção de mundo. Que é da infância para a pré-adolescência. Aí depois, se eu não me engano, ali 15, 17 ou 14, alguma coisa, que é da fase da adolescência, onde muda tudo a visão de mundo.
Essa nova mudança de fase ela vai acontecer pelos 30, né? Difere um pouco de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos, são esses aí os ciclos, é quando a gente tem uma percepção diferente das realidades. E independente da fase que você está passando, tá? Independente da sua idade, no segundo semestre você vai ter justamente esses insights acontecendo. Claro, por causa da carta do louco, que é a tonalidade da nossa leitura, que é a tonalidade, o direcionamento da sua leitura para 2023. Então ele é uma busca, ele é um conceito que se renova, é uma percepção de mundo, é uma percepção de relacionamento, talvez ficando muito mais maduro, e isso pode deixar você um pouco mais reflexiva, um pouco mais introspectiva. Então, assim, ó, não significa que a relação fica ruim, mas significa que você fica um pouco mais afastado para poder pensar, para poder refletir, para poder se entender, para poder ter até mesmo algumas dúvidas internas, algumas dúvidas existenciais. Será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho certo? Será que vai valer a pena tudo que a gente está fazendo? Será que a gente tem futuro junto? Mas perceba, tá, Câncer, que é tudo interno. É tudo mental e emocional. O 4 de espadas, ele traz você para um momento mais introspectivo mesmo. Claro que isso vai se desenvolver ao longo do segundo semestre. Então esses são eventos que vão acontecer. Não tem como trazer uma data aqui para você. Olha, dia 29 de outubro, às 14 horas da tarde, você vai ter um insight sobre a sua vida. Eu gostaria, tá? Mas não tem como. Mas esses eventos eles vão acontecer muito mais forte no segundo semestre. E aí dentro da relação, isso vai ajudar você a entender o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, sua namorada, sua noiva, vai ajudar você a perceber as coisas de uma forma diferente e haverá a evolução ou da relação propriamente dita ou de você dentro da relação, se integrando mais com o meio ambiente, com o contexto, tá? Mas em todos os casos a gente tem uma evolução aqui, o segundo semestre sendo muito característico como consequência do primeiro semestre. Isso é bastante clássico nesse tipo de leitura. O segundo semestre é sempre consequência do primeiro. Então, mas nesse caso aqui, tem muita potencialização na relação no início do ano. Depois, na segunda parte, vai ter um pouco mais de calmaria, mas é justamente por causa dessa introspecção. Vamos ver aqui, Câncer, vamos para judicial. Então, aqui, judicial, são processos judiciais. Se você tem algum processo, se você inicia o ano de 2023 com processo, essa leitura aqui é para você. Se você não tem nenhum processo, mas caso tenha algum no desenvolvimento do ano, então aí você vai enquadrar aqui, né? Automaticamente você entra na energia do primeiro semestre ou do segundo semestre. Então você iniciou o ano de 2023 sem processos, digamos que em fevereiro, março, você processa ou é processado. E claro, você cai automaticamente aqui na leitura, tá bom? Vamos ver aqui as energias. Então, Câncer... Vamos ver, nós temos um As de copas e como segunda carta nós temos um 10 de copas. Aqui sobre processos, a gente tem um processo em andamento, tá? Pessoas que estão já como eu expliquei, né? Ou estão ou vão entrar num processo. Esse processo ele tem uma característica de desenvolvimento no primeiro semestre e uma conclusão possivelmente positiva para você no segundo semestre. Então, claro que alguns serão finalizados no primeiro semestre, mas aqui a grande parte da leitura possivelmente vai se estender para o segundo semestre. Muitos processos que forem iniciados no primeiro semestre serão finalizados já no segundo semestre. O que para nós aqui é uma grande... não é novidade, mas é uma grande positividade, porque os processos no Brasil, dependendo da área, costumam demorar bastante para acontecer, para se desenvolver. E aqui, como a gente tem um valete de copas e um 10 de copas, então significa que existem ciclos rápidos, processos rápidos acontecendo. Finaliza no segundo semestre, possivelmente com algum acordo, alguma finalização positiva ou com a causa ganha, mas ainda assim com muita positividade para você. O que é importante? A carta do louco já fala dessa evolução rápida acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem que estar muito... E isso está saindo bastante nas leituras, tá? Então acredito que é da área judicial mesmo, essas orientações. Bastante da área judicial, bem mais que dos signos em si, porque está saindo bastante esse tipo de orientação.
Carta do louco, fique muito próximo do seu advogado, do processo, não deixa isso correr na justiça e você nunca mais olha, não deixa o processo rolar e você não acompanha, isso não. Esteja junto do processo, esteja acompanhando o processo, porque tem uma energia muito boa, muito positiva de causa-ganha para você, tá? Iniciando no primeiro semestre e finalizando no segundo. Talvez quem tem processos já rodando vai ter um avanço acontecendo na primeira parte do ano. Mas fique junto, fique próximo, justamente para que você consiga acompanhar o processo e consiga dar andamento mais rápido nesse tipo de energia. Vamos ver aqui saúde. Então, câncer. Saúde, claro, câncer, olha só, por favor, vá no seu médico, consulte o seu médico regularmente, ok? É o seu médico, é o seu psicólogo, o seu psiquiatra, as pessoas aptas a receitarem, emitirem qualquer tipo de parecer na área da saúde. Esse é um aviso legal, claro. O tarô ele é muito bem-vindo, ele vai trazer informações muito importantes, muito preciosas para você, mas lembre-se, mantenha o seu check-up em dia, consulte o seu médico regularmente. Vamos para a leitura de tarô aqui sobre saúde. Respira fundo, concentra, deixa a energia fluir. Inclusive, antes de tirar as cartas, eu já quero falar aqui. Esse ano ele tem a característica de você não estar se cuidando tanto, tá, Câncer? Na questão de saúde. Pode ser que você esteja se... Puxa vida, eu vou tirar as cartas ainda, mas eu já estou falando aqui a energia geral, né? Pode ser que o médico já tenha dado uma orientação para você, ou talvez faz tempo que você não vá no médico, não faça as consultas periódicas e pode estar tendo algum tipo de negligência nessa área, tá? Então é muito, muito, muito importante que você realmente mantenha a rotina de exames, de saúde, de consultas em dia, tá bom? Isso é muito importante. Estou falando isso por causa da carta do louco. Vamos ver aqui. Câncer, para a saúde. Temos aqui Valete de Ouros. Como segunda carta, nós temos aqui uma Rainha de Paus. Olha que maravilha, hein? Então, se você está passando por algum processo de recuperação, se você está fazendo algum tratamento, ou que você vá começar algum tratamento no primeiro semestre, tem uma característica muito positiva. Na verdade, o ano todo, porque a gente ressoa de Valete de Ouros para a Rainha de Paus. Então você está muito bem posicionado, está muito bem amparado, o procedimento médico, a receita que você recebeu, as orientações médicas, ou de nutricionista, nutrólogo, enfim, algum educador físico da área física, alguma atividade, esporte que você venha fazer, tem recuperação, é uma recuperação muito positiva. Se você está fazendo algum tipo de fisioterapia, também é muito positivo, mas você tem que seguir à risca o que está sendo dito para você. Então, digamos lá que você está tomando um tipo de remédio e a contraindicação é tomar refri. Você não pode tomar refri nem um pouquinho, nada. Se é não tomar refri, você tem que seguir à risca, tá bom? A carta do louco, ela comete alguns deslizes, principalmente emocional. Eu não posso misturar álcool com remédio, mas eu tô na festa com as pessoas, é uma confraternização, eu vou tomar só um pouquinho, puxa, isso pode dar um grande problema, tá bom? Então o Valete de Ouros, ele é muito bem posicionado, ele fala de recuperação da saúde, ele fala de, inclusive, os ossos mais fortes. Então se você tem alguma fratura, ou vai se recuperar de algum tipo de fratura, torção no primeiro semestre, a recuperação ela vai ser muito boa, muito positiva. A questão muscular também, então se você tem algum problema muscular, haverá uma recuperação muito forte no primeiro semestre. Claro, tem aquelas situações onde não tem mais recuperação, aí você vai ter a recuperação dentro daquilo que é possível, tá bom? Mantenha o bom senso, tá? Então, dentro daquilo que é possível, você vai ter uma recuperação, mas você precisa seguir à risca as orientações que estão chegando até você. Se houver deslizes, você compromete a questão da saúde, tá? Seria a volta dos problemas. A mesma coisa se você está iniciando uma atividade física, se você está iniciando a busca pelo peso ideal, né, uma readequação alimentar. Então, todo tipo de procedimento é importante que você vá seguindo e vá dando tempo ao tempo, porque o primeiro semestre ele é o início da recuperação, para quem se machucar ou para quem iniciar algo no primeiro semestre, e o segundo semestre, Rainha de Paus, aí é propriamente o resultado chegando, como consequência do primeiro semestre. Então, se você fez tudo certinho no primeiro semestre, o segundo semestre é só alegria, divertimento, diversão e aproveitamento. Inclusive,
com uma recuperação de autoestima muito grande, muito forte, a recuperação da vivacidade. Então, claro, vivacidade é a disponibilidade, disposição, acorda disposto, tem menos dores no corpo, se sente mais vivo, sabe? Se sente mais ativo. Claro, com bom senso, considerando isso a sua faixa etária, o seu modelo de vida, considerando, né, o seu padrão. Não tem como a gente comparar aqui a vivacidade de uma pessoa idosa, puxa vida ali, que já está com idades mais avançadas, com uma pessoa na sua juventude. Então é claro que vai estar disparelho isso, tá bom? Mas dentro da idade proposta, daquilo que é previsto, vai ter uma vivacidade muito maior, uma lucidez muito maior, uma forma de pensar muito mais rápida, e isso tem a ver com a característica da saúde. Então, para a saúde, muito bom, muito positivo, desde que você siga todas as orientações, tá bom? Câncer, então vamos, né? Já estamos em 55 minutos de leitura, vamos para a mensagem final, o conselho final. Vamos finalizar esta leitura aqui. Claro, se você ainda não se inscreveu no canal, Câncer, aproveita, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, deixa uma curtida, junte-se a nós aí, ativa as notificações. Uma leitura dessas, né, tá valendo pelo menos o joinha, né, Câncer? Então vamos lá. Vamos ver aqui, mensagem final. Como mensagem final, carta final, nós temos aqui a energia, nós temos a energia da carta da força, falando para você ser muito forte, para você dominar os seus instintos, porque você poderá, ao longo de 2023, se perder em algum objetivo. Não é se perder assim de confusão, mas está um pouco mais disperso, você pode se sentir um pouco mais se desconcentrando, essa é a palavra. Você está focado, você quer fazer, voltando lá para o trabalho, né? Como você tem uma primeira parte do ano muito boa, muito bela, sendo reconhecido, atingindo objetivos, talvez isso deixe você numa zona de conforto muito grande, e na segunda parte do ano, que é onde você realmente tem que investir no trabalho, talvez aquela parte confortável da zona de conforto deixe, não, fica aqui, tá bom, vamos gerenciar o que a gente já conquistou. Então você tem que lutar com essa sensação de, puxa vida, de conforto. Não, eu quero novos desafios, eu quero mais, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero ser, sabe, eu quero trocar de trabalho. Enfim, você tem que buscar sempre mais. Sempre com muito foco, sempre com muito direcionamento. Para quem é empreendedor, você não pode desistir no primeiro semestre, por causa que vai ter aquela questão burocrática que eu falei. Você encontra a paz, o sossego no segundo semestre, mas o primeiro semestre ele vai ser muito desafiador, você pode ter alguma questão emocional de ansiedade, tensão, medo de errar, medo de perder, mas confia na leitura, tá? Busque a solução, Câncer, com calma, com paciência, mas com objetividade, com foco, com objetivo, com foco, com segurança, e vá trilhando, vá desbravando caminhos, porque você chegará no As de Copas no segundo semestre. Para quem está buscando recolocação profissional, bastante atenção no segundo semestre, tá? Principalmente com o tipo de ansiedade, porque quando a gente vai para um processo seletivo ansioso, com medo, achando que os outros candidatos são melhores que nós, puxa, a gente já chega lá desanimado no negócio, né? Falando, quem já passou por isso sabe, tá? Então assim, ó, traga bastante confiança. A carta da força não é força física, é força emocional, força de intelectual, inteligência. Então traga segurança para você, demonstre isso no corpo, né? Na sua imagem corporal, na sua linguagem não verbal, e vá com segurança para a sua entrevista, que isso vai ser muito positivo. Na questão espiritual, da mesma forma, você pode ter algum desvio, alguma dispersão, você pode estar lá tentando se concentrar, tentando meditar, puxa vida, tá pensando no trabalho, na família, no filho, na empresa, no dinheiro, nas contas. Então realmente você vai ter que lutar consigo mesmo para manter o foco em cada lugar que você estiver. Isso vai melhorar a sua capacidade de se conectar com a espiritualidade. Depois da espiritualidade, nós tivemos aqui para solteiros. Então, para os solteiros, essa busca interior que você está passando no primeiro semestre, ela vai ser muito importante no decorrer do primeiro e do segundo semestre. Então, claro, tenha bastante calma, bastante paciência, bastante segurança em si, e relaxe, sabe? Larga para o universo e se permita ter novas experiências consigo mesmo. Se você fizer isso, você vai conseguir dominar
uma outra parte de você que quer tirar o foco, que quer contaminar com pensamentos negativos, com inseguranças, com mas não vai dar certo, nunca deu certo, sempre deu errado, você não nasceu pro amor. Sabe aquele monte de coisinha que vem na nossa mente? Pois é, você tem que lutar contra esse tipo de pensamento. E para isso tem que ser muito forte, muito seguro, muito confiável em si mesmo. Assim você vai ter um desenvolvimento muito melhor. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, temos bastante potência aqui na primeira parte da leitura, no primeiro semestre. No segundo semestre você vai estar um pouco mais introspectivo, então viva esse momento, tá, Câncer? Viva esse momento, viva essa introspecção. Não ache que tem algo errado com você, não ache que você está fazendo algo errado, você apenas está se retirando, ficando um pouco mais reclusa consigo mesmo. Isso não significa que você vai se afastar das pessoas. Isso significa que você vai estar um pouco mais pensativo, que você está num momento de evolução, como eu expliquei aqui na leitura. Então, é importante você respeitar o seu momento, principalmente no segundo semestre. Aqui, a questão de processos, não ache que as causas estão ganhas, por mais que a energia seja positiva, esteja próximo, supervisionando o desenvolvimento dos processos para que você realmente tenha mais segurança e tenha retornos positivos. E aqui, por último, a questão da saúde. Não digo questão de vícios, tá? Mas vai ter aquele momento que vão tentar tirar você do seu processo de cura. Então, digamos que você, infelizmente, quebrou o pé, tá lá com o pé engessado e estão falando assim, puxa vida, fica uma semana em casa, não caminha. Vai ter alguém convidando para fazer alguma coisa, você pensa, mas eu vou ali rapidinho, não vai dar problema. Então, puxa vida, você está quebrando uma orientação médica e possivelmente vai dar problema. Então, você vai ter que lutar com essa questão interna de, puxa vida, se regrar, se policiar, conseguir fazer aquilo que realmente é a orientação médica, realmente aquilo que está chegando para você. Câncer, um ano muito bom, muito positivo, já passamos de 1 hora de leitura aqui. Desejo que você guarde essa leitura, que você consulte ela mais vezes, deixe a sua opinião aqui embaixo no vídeo, que é muito importante. E claro, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.